Olá, tudo bem? Eu sou o professor Billy Paul Jones e hoje eu vim conversar com vocês sobre lisossomos, uma organela muito importante para as atividades de digestão intracelular no nível de células, ok? Lisossomos, vamos lá. Lisossomos é o corpo que quebra, tá? O termo liso vem de lise, que significa quebra. Somos vem de corpo. Então, traduzindo, lisossomo, corpo que quebra. Primeira coisa importante sobre lisossomos, são bolsas membranosas, bolsas envolvidas por membranas especiais e o seu interior contém enzimas. Essas enzimas são as hidrolases, elas são chamadas genericamente de hidrolases. Vale salientar que são hidrolases ácidas, ok? Ou seja, são enzimas especializadas em se operacionar em pH ácido. É isso? Quando você estuda enzimas, enzimas podem ser neutrófilas, atuam em pH neutro, enzimas podem ser acidófilas, operam em pH ácido, enzimas podem ser neutrófilas, que operam em pH neutro, basófilas, que operam em pH básico, certinho? Muito bem. Outra coisa importante, é o organoide de menor tamanho, embora tenha o maior peso molecular. Por quê? Porque o seu conteúdo é enzimático. E nós sabemos que proteínas têm um peso molecular muito alto. Então, embora seja uma organela de tamanho bastante reduzido, tá? Ela é uma organela que tem altíssimo peso molecular. Detalhe importante, ausente em células vegetais. Você não encontra lisossomos em células vegetais. Tá? E não é nem sequer necessário. Por quê? Os vegetais, eles nutrem-se de nutrientes prontos. Eles captam da natureza água e sais minerais através de suas raízes. Água é nutriente pronto, sais minerais é nutriente pronto. Tá? Com esse material, ela realiza um processo chamado de fotossíntese, produzindo glicose. A glicose é um monossacarídeo, entendido? Não pode ser quebrado em moléculas menores, não é um açúcar hidrolisável, entendido? Ele é um nutriente pronto. Então, atividades lisossômicas a nível de plantas é basicamente desnecessário. Então, sempre que você pensar em lisossomos, lembre-se que ele é ausente em células vegetais. Qual a função básica dos lisossomos? Função básica e clássica dos lisossomos está relacionado com a digestão intracelular. Então, é isso aí em que o lisossomo trabalha. Aqui nós temos um esquemazinho mostrando para você a atividade lisossômica, tá? Aqui a atividade lisossômica, ok? Veja bem, aqui você está vendo o sistema Golgiense, tá? O sistema Golgiense trabalha conjuntamente com o retículo endoplasmático rugoso, ok? O sistema Golgiense, na aula sobre Golgi, nós falamos isso para você, que o sistema Golgiense ele tem uma face, que é a face cis, que é a face que está voltada para o retículo endoplasmático rugoso, e ele tem uma outra face do outro lado, que é a face trans, que é a face que está voltada para a membrana plasmática, no nosso esquema representado aqui em verde, ok? Então, veja só, o retículo endoplasmático rugoso é quem é o responsável por produzir, sintetizar as proteínas enzimáticas do lisossomo. Elas são enviadas para o Golgi, ok? As vesículas oriundas do retículo endoplasmático rugoso entram no Golgi pela face cis, serão modificadas e processadas na região medial dos sacúlulos do complexo de Golgi e sairá, ok? Devidamente formado pela face trans do retículo. Aqui dá para você ver a vesícula brotando. Essa vesícula aqui, inicial, que brota da face trans do Golgi, ela é denominada de lisossomos primários. Esses lisossomos primários podem ocorrer duas situações com eles. Quais são as duas situações? Aqui você está vendo a membrana plasmática realizando um processo de fagocitose de uma partícula qualquer que vai funcionar como partícula alimentar. Perceba que essa partícula aqui, quando é englobada por um pedaço de membrana plasmática, forma um vacúolo inicial chamado de fagossomo. Fagossomo porque vem de um processo de fagocitose. Se fosse uma partícula sólida alimentar que tivesse diluída em líquido, que tivesse diluído em água, então o processo aqui seria de
pinocitose, já que pino quer dizer bebê, citose, célula, tá? É a célula bebendo, entendido? Então, veja só, se há um englobamento de uma partícula sólida, eu tenho uma fagocitose. Se há um englobamento de partículas sólidas diluídas em líquido, eu tenho uma pinocitose. Formando-se, então, aqui o que nós chamamos de fagossomo. Fagossomo, se foi fagocitose, e o pinossomo, se foi pinocitose. Esse fagossomo, que é o vacúolo de fagocitose inicial, ele vai se fundir ao lisossomo, formando um vacúolo que é chamado de vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo nada mais é do que o lisossomo secundário. E aí o que vai acontecer? As enzimas lisossômicas irão digerir a partícula que foi fagocitada ou pinocitada, originando então partículas bem pequenas, menores, que conseguem atravessar agora as membranas desse vacúolo e ir para o citoplasma para que a célula possa utilizar essas substâncias da maneira que seja mais adequada à atividade celular. O que não conseguiu ser absorvido para o citoplasma após a digestão lisossômica vai compor um novo vacúolo, que é chamado de vacúolo residual. Esse vacúolo residual, contendo partículas que foram digeridas, mas não absorvidas, será encaminhado para o nível de membrana plasmática, onde sofrerá exocitose. No caso específico dessa situação, é plasmocitose, porque eu estou tendo um processo de egestão celular, mas de resíduos. Resíduos são qualquer substâncias que não têm utilidade a nível celular. Então, quando uma célula exocita vesículas, tá certo? Cujo conteúdo não tem utilidade a nível de célula, eu chamo de plasmocitose. Mas sabemos que a célula também pode exocitar vesículas com conteúdos que são úteis para o organismo, como, por exemplo, os hormônios que são secretados pelas glândulas. Mas aqui, nesse caso, eu tenho um processo de excreção. Então, eu tenho uma excreção aí. Beleza? A outra situação é esse lisossomo se fundir a organelas velhas, tá? Que foram vesiculadas de forma membranosa, ele se funde formando aqui um outro vacúolo, que é o vacúolo autofágico. A organela em questão, ela vai ser digerida, ok? Partículas oriundas dessa organela serão absorvidas a nível celular, indo para o citoplasma da célula, e o que sobra, mais uma vez, é outro vacúolo residual. Esse vacúolo residual será plasmocitado, de novo, via membrana plasmática. Então, você tem o seguinte, duas situações. O lisossomo, ele digere componentes provenientes de fora da estrutura celular, ou ele digere componentes oriundos da própria célula. Se ele digeriu os componentes provenientes de fora da célula, fala-se em digestão heterofágica. Digestão heterofágica ou heterofagia. E se ele fez digestão de componentes da própria célula, entendido? Que é um processo conservacional para a limpeza da estrutura celular, a destruição de organelas não funcionais para que sejam substituídas por organelas novas, aí você tem a digestão autofágica. Detalhes importantes, né? Exemplo. Lisossomos você pode encontrar abundantemente em células como os macrófagos, que são células do tecido conjuntivo especializadas em realizar fagocitose. Você pode encontrar nos neutrófilos, que também são especializados em realizar fagocitose, né, que são células do sistema de defesa imunológico, fazem a defesa imunológica celular, fagocitando micro-organismos invasores, principalmente bactérias, e destruindo-os a nível de citoplasma com atividade lisossômica. E o outro exemplo clássico é aqui, a reciclagem de materiais celulares. Né? O lisossomo faz a reciclagem de material celular, tá? Dentro da estrutura celular, quando ele destrói, por exemplo, organelas envelhecidas e não funcionais. Agora, uma outra coisa importante sobre o lisossomo é o seu mecanismo protetivo. Tá? O lisossomo envolve um mecanismo de proteção, mecanismo protetivo. Como é que funciona isso? Chamamos de primeira linha de defesa. A primeira linha de defesa, tá, no lisossomo é a diferença de pH, tá certo? Diferença de pH. Como assim? Vamos imaginar que esse círculo que você está vendo aqui represente o lisossomo.
Dentro do círculo, eu estou no conteúdo lisossômico. Fora do círculo, eu estou no citoplasma da célula. Ok? Essa estrutura que você está vendo aqui, inserida na membrana do lisossomo, é uma proteína de transporte. Veja só, o pH do citoplasma celular, ele varia de 7,2 a 7,5. Perceba que o citoplasma celular, ele tem um pH voltado para básico, ok? Um certo nível de basicidade. Você sabe que o pH neutro é o pH 7, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, o citoplasma é básico, mas o lisossomo, ele tem pH 5. O lisossomo, seu interior, ele é ácido. Ele tem uma certa característica de acidose. E aí, veja só que coisa interessante. Já que as enzimas elas têm especializações em função do pH, o pH é um fator que altera a atividade enzimática, as enzimas lisossômicas elas são, então, acidófilas. Vamos imaginar que o lisossomo sofra uma ruptura acidental. Não é interesse da célula que ele rompa. Se o seu conteúdo vazar, pode ser que venha a provocar danos muito graves à célula. Mas como há uma diferença considerável de pH entre meio interno lisossômico e meio externo lisossômico, é possível que grande parte dessas enzimas não consigam atuar devido à diferença de pH, porque elas perfurando o lisossomo, ou havendo a ruptura de um lisossomo, o conteúdo, quando escapa, ele entra em contato com um meio que é básico. E aí a pergunta agora é, como ele consegue, então, manter essa acidez? Essa proteína aqui é uma proteína de transporte. Tá? Essa proteína funciona como uma bomba. E ela bombeia o quê? Ela bombeia hidrogênio. Tá? Você sabe que o pH está relacionado o quê? Ao potencial de hidrogênio iônico em um meio. Entendido? E aí o que acontece? Essa proteína passa a bombear hidrogênio para dentro do lisossomo. Olha só. Entendido? Como o meio externo é básico, perceba que a quantidade de íons H+ no citoplasma é menor. Essa proteína, então, está bombeando íons H+ contra um gradiente de concentração. Isso chama-se transporte ativo. Isso quer dizer que ocorre aqui gasto de ATP. Para que essa proteína possa trazer os hidrogênios do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto, o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter que quebrar ATP em ADP. Então, isso é o que garante que o meio interno lisossômico se mantenha com altos níveis de acidez. E essa é a primeira linha de defesa contra acidentes que possam ocorrer a nível de citoplasma. Mas nós temos também uma segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa é através de estabilizadores. Os estabilizadores impedem a ativação enzimática e mantêm a estabilidade da membrana lisossômica. Entendido? Olha só, vamos olhar para o nosso esquema de novo, você vai ver que ele vai sofrer uma modificaçãozinha aqui, olha lá. Na região interna surgiu aqui umas substâncias, umas proteínas, tá? Em volta aqui da membrana do lisossomo pelo lado interno. Essas substâncias são os estabilizadores. Existem substâncias na natureza que desestabilizam a membrana lisossômica, desestabilizam esse esquema que é controlado pelos estabilizadores. Essas substâncias são chamadas de labilizadores. Labilizadores desestabilizam a membrana lisossômica. E se ela for desestabilizada, ela rompe. E aí, havendo essa ruptura, o conteúdo, então, do lisossomo será liberado para o citoplasma da célula. Isso acontecendo com um único lisossomo não vai ocasionar danos à estrutura celular. Mas imagine todos os lisossomos de uma célula animal sendo rompidos ao mesmo tempo, porque entrou dentro da estrutura celular uma substância qualquer que funcione como labilizador, ou seja, desestabiliza os lisossomos. No momento em que essa substância penetra na célula por fagocitose ou por pinocitose, e o lisossomo vai se juntar a ela, formando então, se juntar a esse fagossomo com essa substância para formar o vacúolo digestivo e digerir, então ocorre a desestabilização da membrana e antes que o lisossomo possa fazer qualquer coisa, ocorre a ruptura da estrutura e o vazamento do seu conteúdo para o citoplasma. Uma dessas substâncias que provoca isso é o pó
de sílica, que produz uma doença que é uma degeneração do parênquima pulmonar chamada de silicose. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula que nós teremos, falando sobre doenças lisossômicas. Ok? Então, os mecanismos lisossômicos protetivos envolvem o quê? Uma diferença de pH entre o meio interno lisossômico e o meio externo, citoplasmático, e a segunda linha de defesa envolve substâncias que funcionam como estabilizadores do lisossomo, evitando então o vazamento de seu conteúdo para o meio externo celular. Tá? E existem substâncias na natureza que desestabilizam esses estabilizadores, que são os chamados labilizadores. Um exemplo clássico disso é o pó de sílica. Outro exemplo clássico disso também acontece é o pó de amianto. Beleza? Para finalizar, o que mais a gente pode falar de importantíssimo sobre o lisossomo é a classificação dos processos digestivos do lisossomo. O primeiro deles é o quê? A autofagia, digestão autofágica. A digestão autofágica é quando o lisossomo ele digere partículas que são oriundas da própria célula, como, por exemplo, organoides velhos. Essa atividade celular, vale salientar que é conservadora, entendido? Ela não é danosa para a célula. Não, ela conserva a célula, mantém o equilíbrio, a homeostase celular, ok? Retirando coisas que não prestam mais, que não são mais úteis, para que sejam substituídas por coisas úteis, como organelas novas. Então, é uma atividade o quê? Conservadora. Por exemplo, aqui, organoides envelhecidos. Tá? Um exemplo clássico também da autofagia envolve a diferenciação celular. Como assim? Os megacariócitos são células da medula, tá? Que se dividem, que se diferenciam para formar glóbulos vermelhos, para formar hemácias. Quando você estuda sobre glóbulos vermelhos, sobre hemácias, entendido? Sabe-se que os glóbulos vermelhos adultos, eles são anucleados, eles não apresentam núcleo. Exatamente para quê? Para que o citoplasma tenha mais espaço para fazer um transporte mais eficaz, mais eficiente dos gases respiratórios, principalmente o oxigênio. Então, essas células megacariócitos, tá, dão origem aos eritrócitos, a glóbulos vermelhos jovens. E quando jovens, eles possuem núcleo. Como é que o núcleo ele é destruído para que a célula fique anucleada? Isso envolve atividade lisossômica. Como o núcleo é uma estrutura da célula, está ocorrendo um processo de autofagia. Ok? O outro mecanismo é chamado de autólise. Auto, de si mesmo. Lise, destruição. É a digestão de si próprio. É isso aí o que acontece na autólise. Só que a autólise é um processo nocivo, é um processo que destrói, é um processo que é danoso para a estrutura celular, quando um processo de autólise ele acontece. Um exemplo clássico disso é o pós-mortem. O indivíduo morre, ok? Olha só, e quando ele morre, o que é que acontece? Vamos analisar o lisossomo com relação ao pós-mortem. As células do indivíduo estão cheias de lisossomos. E eu pergunto para você, o que acontece com essa bomba de prótons, essa bomba de H+, que está bombeando o H+, do ambiente menos concentrado para mais concentrado para acidificar o lisossomo? Você sabe que por esse motivo é necessário gasto de energia, mas o que acontece com essa bomba quando o indivíduo morre? Isso, exatamente. Ela para de funcionar. Se ela para de funcionar, acaba o bombeamento de hidrogênios para dentro do lisossomo e aí isso vai desestabilizar o lisossomo. E o lisossomo desestabilizado, ele rompe e libera o seu conteúdo para o citoplasma da célula. Entendido? E aí, todos os lisossomos fazendo isso, vai dar início, consequentemente, ao processo de decomposição daquele corpo agora morto, tá? É a atividade pós-morte, a autólise pós-morte, ok? E as doenças ocupacionais, silicose, asbestose, doença de Tay-Sachs, tá? Nós vamos falar tudo isso em detalhes na aula sobre doenças lisossômicas, tá? Acesse a aula sobre doenças lisossômicas
e nós vamos estar detalhando tudo isso lá. O outro processo que envolve essa classificação dos mecanismos digestivos lisossomos é a heterofagia. A heterofagia é muito simples, é quando o lisossomo digere partículas que são provenientes de fora da célula, que foram fagocitadas ou que foram pinocitadas. Okay? E o outro mecanismo final é a apoptose. A apoptose não é a mesma coisa que autólise. A autólise é nociva. Assim como a autofagia, que é um processo conservador, a apoptose também é um processo conservador. Na apoptose, que também é chamado de suicídio celular, é quando esse mecanismo acontece. Controle celular, por exemplo, câncer e inervação. Câncer. Olha só, os tecidos, eles estão muitos tecidos estão em constante processos de mitose de suas células para a recuperação de desgaste desses tecidos, por exemplo. À noite, quando você dorme, numa noite de sono, quando você acorda, no outro dia, você renovou cerca de 4 bilhões de células. É muita célula. Ok? Vamos imaginar que um tecido está fazendo suas reconstituições celulares para recuperação dos seus desgastes orgânicos, quando uma célula específica fica fora do lugar. Entendido? As células vão se multiplicando e vão se juntando, tá? E a junção dessas células ocorre através do glicocálix, né? O glicocálix é aquela especialização da membrana plasmática que tem a atividade de reconhecimento celular, que reconhece as células, mas nesse processo de multiplicação para a reconstituição do tecido, o que é que aconteceu? Aconteceu um fato interessante. Uma célula ficou fora de lugar. No momento que essa célula fica fora de lugar, eu tenho um problema aí de reconhecimento desses glicocálix. E essa célula, então, o tecido reconhece que ela está fora de lugar. Dá uma sinalização para ela, para que ela se suicide, para que ela entre num processo de apoptose, mecanismo que é regulado, existem genes específicos dentro da célula que regulam esse processo aí. Entendido? A célula, então, desencadeia um processo apoptótico e se autodestrói. Chama-se suicídio celular. Mas foi uma atividade programada. Por quê? Por causa de algo de errado que aconteceu. Se essa célula não responder a essa sinalização e não se suicidar e não desencadear um processo de apoptose, isso pode levar à formação de um tumor. Essa célula vai se multiplicar desordenadamente, fora de lugar, e aí você vai ter um desequilíbrio nesse tecido, gerando um tumor maligno denominado de câncer. Processos de inervação, quando nervos vão se ligar a fibras musculares, entendido? Para fazer a junção, né, que comunica, então, a atividade do sistema nervoso com o músculo, principalmente os músculos estriados esqueléticos, que dependem da sua vontade. Então, nessas junções aí, tá? Na formação dessas junções, as junções ocorrem, muitas as células que estão periféricas, que não estão envolvidas na junção, que são excedentes, muitas delas são destruídas por mecanismo de apoptose. E o processo de apoptose mais comum é exatamente o quê? A formação digital, cauda do girino. Formação digital é o quê? O embrião, tá? Entre os dedos, na fase embrionária, ele desenvolve aqui umas membranas que são chamadas de membranas digitais. Essas membranas digitais aqui, para a liberação dos dedos, como nós vemos aqui na mão adulta, tá certo? Esse processo ocorre na fase embrionária e nada mais é do que um mecanismo de apoptose para destruir as células dessas membranas interdigitais e, consequentemente, destruir as membranas interdigitais. A regressão da cauda do girino também é um processo que está relacionado com a apoptose. Nós sabemos que a forma larvária do sapo, que é o girino, entendido ou não? Na forma de larva, ele tem cauda, mas quando o sapo metamorfoseia, né, quando essa larva metamorfoseia para o indivíduo adulto perde a cauda e essa cauda ela é perdida por um processo de apoptose, por um processo de morte celular programada, ok? Então você tem aí 4 situações quando você analisa o lisossomo em termos de digestão intracelular. Ele pode fazer autofagia, quando ele digere componentes que são
da própria célula, ele pode fazer heterofagia, quando ele digere, então, componentes oriundos de fora da estrutura celular, ele pode fazer autólise, mas a autólise é um processo nocivo, porque é um dano que ocorre por algum fator que influenciou e acidentalmente provocou a ruptura dos lisossomos, que é o que acontece quando nós estudamos as doenças relacionadas a lisossomos. Todas elas estão relacionadas a processos de autólise, entendido? Que são as doenças ocupacionais. E a apoptose, que é o suicídio celular, a morte celular programada, extremamente importante, ok? Na reconstituição de tecidos naturalmente no corpo, na inervação das fibras musculares, na destruição das membranas interdigitais dos dedos, na formação dos membros superiores lá na fase embrionária, e a famosa regressão da cauda do girino, que é o processo mais comum, mais falado, mais difundido sobre esse mecanismo de apoptose. Ok, pessoal? Beleza? Então, essas eram as informações que nós queríamos dar para você a respeito do lisossomo, tá certo? Acesse depois a aula sobre doenças lisossômicas, será muito importante para você, ok? Foi um imenso prazer estar nessa aula com você. Até a próxima aula. Professor Billy Paul. Tchau.